Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Letícia. Nesta videoaula, eu irei explicar para vocês o conteúdo de corrente elétrica. Então, acompanhem comigo a apresentação dos slides. Então, o que é a corrente elétrica? É o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. A eletricidade é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna, como, por exemplo, sem ela, obviamente, você não poderia estar visualizando esta apresentação. Então, a eletricidade ela é de suma importância na nossa vida, nós precisamos dela o tempo todo, né? Então, a corrente elétrica, ela vai estudar aí o comportamento, então, das cargas elétricas. No caso aí, das cargas positivas e cargas negativas. Então, é um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. E ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e em gases e líquidos ionizados. Na prática, este movimento de elétrons precisa ocorrer em um condutor. Então, a gente precisa aí ter um fio. Então, a corrente elétrica, ela vai passar aí por um fio. Nós teremos, então, esse movimento ordenado de elétrons. Aqui na figura A, nós temos o movimento caótico dos elétrons. Por que o movimento é caótico? Porque eles estão desordenados, né? Eles não têm uma ordem aqui de movimentação. Já na figura B, nós temos o movimento ordenado dos elétrons. Então, a gente tem aqui uma sequência, né? Nós temos aqui uma ordem. Então, o sentido da corrente elétrica. Nós temos aí dois sentidos de corrente elétrica. O primeiro sentido é o sentido real. Então, ocorre nos condutores sólidos. Eu coloquei aqui para vocês quais são os exemplos de condutores sólidos. Né, os metais, cobre, alumínio, ouro, prata, magnésio, mercúrio. O mercúrio, mesmo estando no estado líquido, tá? Ele também é um metal, chumbo, lítio e outros. Então, esse sentido real, o movimento dos elétrons, ele vai acontecer do polo negativo para o polo positivo. Então, aqui nós temos o exemplo aí de uma pilha, onde, então, essa movimentação dos elétrons, ela vai acontecer do polo negativo para o polo positivo, tá? Já o sentido convencional é o sentido da corrente elétrica que vai corresponder ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, que vai do polo positivo para o polo negativo. Então, no sentido convencional, o processo inverso. No sentido real, nós temos aí, né, do polo negativo para o polo positivo. Já no sentido convencional, nós temos a movimentação dos elétrons do polo positivo para o polo negativo. Então, nós percebemos aqui, ó, processos inversos. E aqui é que é interessante a gente ressaltar, olha só. No passado, as pessoas elas não sabiam qual dos portadores eles se moviam no condutor sólido. Então, não sabiam qual era o sentido desses elétrons, né? Se o portador de carga positiva ou carga negativa. Então, foi convencionado, tá? O que é algo convencionado? Foi estabelecido que a corrente elétrica ela tem o sentido do movimento das cargas positivas. Então, essa convenção ela se conserva até hoje, independente do tipo de condutor utilizado. Independente se a gente está utilizando um condutor sólido, líquido ou gasoso, nós teremos o sentido aí convencional. O que é o sentido convencional? Que é polo positivo para o polo negativo, tá? Então, o sentido real, na atualidade, ele não é utilizado, só o sentido convencional. E o que é o sentido convencional? Os elétrons, então, eles vão do polo positivo para o polo negativo. Agora, nós vamos abordar aqui a intensidade da corrente elétrica, que é determinada por I, tá? Em minúsculo. Então, olha só, muita atenção aqui nessa parte. A intensidade de corrente elétrica é definida como a quantidade de cargas que, na unidade de tempo, atravessa uma seção reta. Ou seja, qual é a quantidade aí de elétrons, né, que a gente vai ter em determinado tempo atravessando um fio. Lembrando que no slide anterior eu comentei com vocês que a eletricidade ela vai, né, ser conduzida em um fio, né? Então, matematicamente, essa definição é representada pela expressão I igual a delta Q dividido por delta T. O I é a intensidade de corrente, né, que a gente tem aí unidade em ampere.
O símbolo de ampere aí, pessoal, é A maiúsculo, tá? Delta Q é a quantidade de carga em Coulomb, determinado aí por C maiúsculo. E o delta T é o tempo, que teremos aí em segundos. Aqui o S minúsculo é o símbolo. Além aqui dessa fórmula, para calcularmos aí a intensidade de corrente elétrica, nós teremos essa segunda fórmula aqui, ó, onde o Q é a quantidade de carga, visto que ele é dado em Coulomb, o M é o número de elétrons e o E é a carga elétrica fundamental. Esse valor aqui, ó, da carga elétrica fundamental é tabelado. Qual que é o valor? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, todos os exercícios que vocês forem usar essa fórmula, o valor do E, ele é tabelado, tá? Então, vocês vão usar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o que é interessante a gente ressaltar aqui também, pessoal, olha só. Foi convencionado que 1 ampere é igual a 1 coulomb dividido por segundo. Então, é a mesma coisa a gente dizer que o coulomb por segundo recebeu o nome de ampere, tá? Que a gente vai representar aí por A maiúsculo. E aí, para que nós possamos aí fixar o conteúdo, eu trago aqui agora um exemplo para que nós possamos fazer a resolução juntos, tá? Então, olha só. Por um fio condutor, passam 20 coulombs de carga, num intervalo de tempo de 4 segundos. Qual a intensidade de corrente elétrica no fio? Todos os exercícios de física que envolvem cálculo, é interessante primeiro nós retirarmos as informações do exercício. Então, olha só. Ele está dizendo para nós que o tempo é 4 segundos, a quantidade aí de carga é 20 coulombs, e ele está procurando a intensidade de corrente elétrica. Então, ele está procurando o I. Então, olha só. O I é o que a gente está procurando. O delta Q, que é a quantidade aí, né, de carga, é 20 coulombs. O tempo é 4 segundos. Então, vai ficar 20 coulombs dividido por 4 segundos. 20 dividido por 4 é 5. Então, 5 coulombs por segundo é a mesma coisa que 5 amperes. Por que eu trouxe aqui essa relação, meninos? Porque é extremamente importante. Na verdade, se a gente não tivesse essa convenção aqui, né, que coulomb por segundo é ampere, a gente colocaria que a unidade aqui seria 5 coulombs por segundo, mas não é. Em todos os exercícios, a quantidade de carga vai ser coulomb, a unidade do tempo vai ser segundos, mas aqui a nossa unidade de medida para a corrente elétrica vai ser o ampere, tá bom? E aí, só a fim de vocês saberem e estarem inteirados aí do assunto, assim como o coulomb, o ampere também ela é uma unidade muito grande. Então, por isso, nós costumamos usar, então, submúltiplos, o que facilita na hora da resolução dos cálculos. Então, eu trouxe aqui para vocês os 4 mais comuns. Então, olha só. 1 miliampere, que é representado por essa sigla, é igual a 10 a menos 3 ampere. Então, 1 miliampere é o mesmo que 10 a menos 3 ampere. 1 microampere é a mesma coisa que 10 a menos 6 ampere. 1 nanoampere é a mesma coisa que 10 a menos 9 ampere. E 1 picoampere é a mesma coisa que 10 a menos 12 ampere. Então, pessoal, por hoje nós finalizamos a nossa aula. Caso vocês não tenham compreendido alguma parte aí da nossa videoaula, vocês podem estar entrando em contato comigo. Lembrando que tem exercícios na plataforma do Google Forms, então vocês respondam. E tendo qualquer dúvida, é só vocês me chamarem lá no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.